Momento está falando sobre um assunto que pouco se fala, a dracma perdida. Então este é o tema da palavra de hoje, que está em Lucas capítulo 15, versículo 8, que diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busque com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus fala sobre a história da dracma perdida e revela, amados, que as moças da época, elas guardavam moedas, algumas moedas de ouro, e essas mesmas moedas, elas eram adornadas com ela, como se fosse um dote representando a sua pureza e a sua virgindade. Havia alguns anos atrás, eu não sei se você já ouviu falar disso, principalmente na igreja católica, as moças quando casavam de branco, elas casavam de branco, com um véu branco, e dizia a lenda que se ao entrar na igreja e aquele véu caísse, porque ela não era mais virgem. E isso era um escândalo. Hoje já nem tem mais o véu, para não ter esse perigo. E se tiver, amarrado com 7 nó. Agora, você concorda que poderia ser um acidente, cair também? A coitada não tem nada a ver com isso. É que o povo tem disso, né? É igual na sexta-feira da paixão, não pode varrer a casa. Eu conheço mulheres que estão na sexta-feira da paixão todo mês, porque a casa não é varrida. Só para descontrair, amém? Não é o caso de vocês, vocês são adornadas, né? Essas moedas, amado, elas eram utilizadas como ornamento em forma de colar sobre a cabeça. Isso era uma cultura da época, sabe? Sobre o véu que estava na cabeça. E estar sem essas moedas, sem essa dracma, era uma prova de vergonha, de relaxo, né? Mas, por muitas vezes, dependendo da aldeia, quando essas dracmas não eram todas coletadas da maneira correta, era vergonhoso para esta jovem. Então, aqui explica a ansiedade que ela tinha de procurar essa dracma. Jesus, ele quer encontrar com a sua igreja. E ele te diz: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós temos vivido dias em que nos é dado algumas dracmas. Nos é dado algumas oportunidades, alguns talentos, alguns dons. Isso são como dracmas que, ao longo do nosso tempo de vida, nós somos semelhante a esta jovem que vai encontrar com seu noivo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E muito breve nós encontraremos com ele. Efésios 5:27 diz assim: para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deixa o texto aí. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem... Por que ruga? Será que ruga é aquilo que a gente faz de errado e tem a ruga? Não, a ruga aqui fala sobre o tempo passado. A ruga mostra o sofrimento, por muitas vezes a idade. Mas tem pessoas que não têm uma certa idade, mas dependendo do seu dia a dia de trabalho, ela consegue ter rugas antes mesmo da idade favorável. Então, a palavra de Deus, quando diz assim em Efésios, Paulo quando fala que nós devemos apresentar a igreja como sendo uma igreja gloriosa, sem rugas, sem mácula, sabe? Sem defeito. É porque assim era exigido das moças da época. Elas tinham que ser puras para poder ser aceita. Glória a Deus que o sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. O sangue de Jesus já tirou toda a maldição. Mas por isso, a igreja pura precisa voltar esta pureza do amor e de uma vida em santidade. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que quando ouvem a palavra santidade, diz que no tempo da graça não
não é mais necessário, é mentira. Santidade está naquilo que você está preservando como amor. Aquilo que você tem guardado para alguém que você ama. Santidade não está ligada ao coquinho na cabeça, a não raspar a perna, nem o sovaco, a usar saia. Isso não é santidade, isso é religiosidade. A palavra santo vem do termo grego, kadosh, quer dizer separado. Se eu sou separado, eu sou santo. Nós somos separados como igreja. E para ser igreja, nós precisamos levar o nome do nosso Senhor. Ser cristão é ser igual a Cristo. E tudo aquilo que foge de ser igual a Cristo, estamos longe do Senhor. Quando a igreja se mistura com o mundo, ela está traindo ao Senhor. Sabe, amados? Uma coisa que nós podemos e somos livres a fazer o que quisermos. A Bíblia diz que nós não somos mais cativos do diabo. Mas uma coisa que chateia o coração de Deus é traição. Uma coisa que chateou o coração de Jesus foi a atitude de Judas, porque ele o traiu. E de que forma que ele trai? Ele vende a Cristo por moedas. 30 moedas de prata. O mundo dele estava ligado ao financeiro. Tem pessoas, amado, que vendem até a mãe por causa de dinheiro. Tem pessoas que fazem qualquer coisa para alcançar algum objetivo. E isso é o que o mundo ensina. Não importa de que maneira você alcance, mas importa que você chega lá. A Bíblia diz, importa que você confia no Senhor, porque Ele te elevará. É Ele que nos faz, é Ele que abençoa, é Ele que transforma, é Ele que nos dá. A igreja deve estar preparada para encontrar com Cristo. E de que forma? Imaculada, sem ruga, sem mancha. Pastor, mas na cruz Ele já nos fez isso? Sim, Ele te fez igreja. E agora você precisa viver como igreja. Ser igreja e não amar o teu irmão, você não é igreja. Ser igreja e não abençoar a quem você pode abençoar, você não está sendo igreja. Você está sendo religioso. É melhor nós pecarmos por fazer demais do que pecar por não fazer nada. Sabe, amado? É melhor exagerar porque você faz muito, do que você pecar por não fazer nada. Esse capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido na Bíblia como a seção dos perdidos e achados. Por quê, pastor? Porque nele contém as parábolas. A primeira, 100 ovelhas, onde o pastor perde uma ovelha. A segunda parábola, da dracma perdida, onde uma mulher perdeu uma dracma. E a terceira, do filho pródigo, onde o pai tinha 2 filhos e um decidiu sair de casa. É engraçado que essas atitudes que devemos ter, são atitudes que nós devemos ter para encontrar com o perdido. Qual a primeira atitude? Primeiro, acendendo a luz. A primeira coisa que essa mulher fez, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz, sabe? Ela foi iluminar ao máximo o ambiente para que ela pudesse enxergar. Por muitas vezes nós estamos acostumados com a escuridão. E achamos que é assim mesmo. Por muitas vezes nós nos perdemos em algum momento, perdemos alguma dracma, sabe? Tem pessoas que têm um colar perfeito em todos os lugares, mas ele não tem a sua dracma principal, que é a tua família. Ele tem a tua família, mas ele não tem a igreja. Ele tem a igreja, mas ele não tem amigos. Ele tem amigos, mas ele não tem pessoas que trabalham com ele. Sabe por quê? Porque cada dia ele está perdendo. E ele diz, deixa, não preciso de 10, eu tenho 9. Mas o contexto quer dizer 10. A primeira atitude daquela mulher foi iluminar o máximo o ambiente. O Senhor te diz, é tempo de iluminar o ambiente aonde você está. Porque aonde você estiver, o seu ambiente iluminado, você será uma pessoa totalmente diferente das outras, porque há luz em você. Sabe, irmãos, tem cristão camaleão. Você só sabe que ele é crente quando alguém fala, então, me converti. Ele fala, rapaz, eu sou crente há 10 anos. A pessoa fala, e você nunca me falou do amor de Deus? Por quê? Porque ele está no meio das trevas, junto com os outros, dentro da igreja. É verdade que, uma vez que você é salvo, não tem como você perder a salvação. Porque você não tem como ser ex-filho. Mas nós já ensinamos isso aqui.
Que aqueles que vão ser salvos no paraíso e aqueles que vão herdar o reino. Eu prefiro o reino. Salvo eu sei que sou. Mas não pense você que a pessoa salva e que anda de qualquer maneira em trevas, ao chegar lá, ele vai entrar, mas lá ele será disciplinado. O que é disciplinado, pastor? Ele vai sofrer no inferno? Não, não é isso. Deixa eu te fazer um exemplo para que você entenda. O que é disciplinado? Você é dono de uma empresa e o teu filho é o único herdeiro que tem. Porque ele é filho, nasceu num berço de ouro, ele já sabe toda a administração da empresa da qual você hoje é dono? Não. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser disciplinado. Não é verdade? Infelizmente algumas pessoas acham que vão para o reino. E reino é para aqueles que realmente são imaculados, sem ruga, sem mancha, sem se misturar com as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então eu não posso mais viver neste mundo. Eu tenho que viver um mundo de Cristo, que morreu para que o mundo não tivesse poder sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos? Para que ela pudesse enxergar e procurar a dracma perdida. Nós só encontramos aquilo que está perdido quando nós acendemos a luz. Hoje o Daniel estava mexendo no quadro e teve uma hora que ele estava fazendo algumas alterações e estava de dia. Mas chegou um momento ali que, para que ele tivesse mais segurança, eu falei: Dani, você quer que eu acenda a luz do celular? Uma pequena luz, mas que foi o bastante para ele não tomar um choque, nem eu, graças a Deus. Sabe, irmãos? Aonde há luz, as coisas começam a andar. Há uma luz dentro de você. Essa luz é a presença do Espírito Santo. Ao invés de eu ficar preocupado, fazer qualquer outra coisa, eu preciso fazer com que esta luz esteja acesa. E de que forma que a gente acende essa luz? Pastor Daniel Lara ensina que nós devemos falar em línguas, repetindo aquilo que Paulo fala, várias vezes ao dia. Estou lavando louça, estou falando em línguas. Estou dirigindo, estou falando em línguas. Talvez você não entenda o que você está falando, mas você está gerando energia, luz dentro de você. E quando as pessoas chegarem perto de você, elas vão perceber esta luz. Você não precisa dizer que é cristão, você não precisa dizer que é filho do Altíssimo, mas a luz que está em você brilha. Sabe, amada? A escuridão, ela dificulta o reconhecimento e a procura. Eu posso até achar algo que eu não estou enxergando, está escuro, mas eu vou ter que estar colocando a mão e apalpando para ver se eu acho alguma coisa semelhante. É uma moeda, eu achei talvez, hoje não existe mais, mas antigamente tinha ficha de telefone, né? Se achava, opa, é uma moeda. Não, é uma ficha, porque a ficha ela era cortada, a moeda não tem aqueles cortes. Quantas vezes nós estamos no escuro e estamos imaginando que estamos em um momento de clareza, e não é verdade, porque estamos nos misturando com aquilo que é profano. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Onde existe a luz de Deus, as trevas não podem te tocar. Sabe, irmãos? Eu ouvi alguém dizendo algo nessa semana, dizendo assim: olha, quando alguém está orando, muito cuidado para expulsar demônio, porque se você não tiver uma retaguarda, você pode ficar retalhado. Eu ouvi, porque essa é a fé da pessoa. Mas a Bíblia diz: eu estou em Cristo, nenhuma condenação há sobre a tua vida. O diabo não tem poder, nenhum. Eu me recordo que quando eu me converti, mal sabia de nada. Eu voltei para o interior da onde eu morava, onde eu tinha lá uns assentamentos de demônios. E na época o pastor disse assim: você quer que eu envie alguém para te ajudar a quebrar essas coisas, a eliminar? Eu disse: não. Se com a minha mão eu fiz, a minha mão eu tenho para destruí-la. Porque aquele que realmente me dá poder e autoridade está comigo, é a luz de Cristo. Muitas pessoas falaram: você é louco, você não poderia ter feito isso. Poderia no meio do caminho o carro virar, bater, então aí eu ia encontrar com o meu Senhor. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Eu preciso ter essa certeza e essa convicção. Mas quando eu tenho isso? Quando eu entendo que as dracmas que o Senhor me deu, e eu sei quais são as minhas, você também sabe quais são as suas.
E que algum determinado momento da nossa vida nós deixamos para lá. Ou damos de presente para alguém. Você não pode dar aquilo que não é seu. A Bíblia diz que naquele dia nós deveremos devolver a Ele. O dom que você tem não é seu, é dele. Nem a fé que você tem é sua, é dele. Quando a luz entra, as trevas têm que se afastarem. Porque a luz revela a sujeira que as trevas escondem. Pega um quartinho que está lá no fundo da tua casa, que tudo quanto é lixo joga lá, e um dia você vai fazer uma faxina. Aí você limpou, é tudo escuro. Você limpou, opa, não tem nada, que está tudo bem. Basta acender a luz para você ver rata, aranha, barata. Sem dizer as sujeirinhas que ficou que você não viu. Sabe, irmãos, às vezes nós nos iludimos, achando que está tudo bem. O Senhor nesta noite quer te dizer, o estar bem é estar na luz. Como Ele na luz está. Daniel 2:22 diz assim, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A luz só pode estar comigo quando eu quero estar com ela. A luz é algo tão forte que nós podemos apagar todo esse ambiente. Ele vai ficar muito escuro. E apenas um LED, por menor que seja, de um celular, em qualquer canto que você tiver, você vai ver aquela luz. Ela não tem poder para clarear todo o ambiente, mas aonde ela estiver, ela é vista. E o Senhor diz, tu és luz aonde você estiver. Cuidado para não apagarem esta luz. Como que apaga? Quando eu deixo aquilo que Deus mandou eu fazer de lado. Sabe, irmãos? Decida hoje tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Talvez você diga, pastor, eu acho que você é pastor, né? Você já conseguiu tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor da tua vida. Se enganou. Eu ainda estou tentando. E quando eu acho que já não tem mais nada, a luz vem e revela. Você ainda precisa mudar nisso. Pensa numa pessoa que precisa mudar, sou eu. Verdade. Talvez você fale, uau, ele é pastor, ele só falta ter um par de asa. Não se engane. Sou tão ser humano quanto você, tão cheio de falha. Eu acredito que tem gente aqui que é muito melhor do que eu, com certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais a gente entende que não somos nada nem ninguém, mas nós nos revelamos a Cristo. Igual a Cristo, semelhante a Cristo. Decida hoje tirar da sua vida tudo aquilo que não agrada o Senhor, toda sujeira, toda escuridão. Deixe que a luz, que a palavra de Deus entre no seu coração. Pastor, eu não tenho nada para fazer. Faça aquilo que é luz, não faça aquilo que é trevas. Porque trevas atrai trevas. Quando eu estou desanimado, angustiado, a tendência do ser humano é se refugiar para um quarto, ficar dormindo ou se esconder. Aquele crente que está na igreja, que ele é avivado, ele sempre, entende o que eu vou dizer, tá? Ele sempre senta no começo. Não tem dizer que vocês estão aí no fim, não são não. Mas você percebe, começa na primeira fila, vai passando as lutas, ele vai para a segunda, terceira, quarta, daqui a pouco ele está lá na porta. Para ele ir embora é um tempo. Isso não é falando mal da pessoa, isso é o ser humano assim. Não é verdade? No relacionamento é a mesma coisa. Eles são namorados, eles se veem todo dia. Eu me recordo que quando eu namorava com a minha esposa, na época não era esposa, era namorada, a gente falava o tempo inteiro e quando chegava em casa ainda ficava 2 horas no telefone. Pensa em ter assunto. Não que hoje não tenha. Mas já teve vez a gente viajar a dormir porque não tinha mais assunto. Acho que falamos tudo, né? Irmãos, você já viu pessoas que falam assim, pastor, eu até comecei a orar, mas eu orei 3 minutos, aí eu não sei orar. Não é que você não sabe. Oração se dá a partir do momento do conhecimento. Quanto mais você conhece a pessoa, mais você tem assunto com ela. Eu vejo as minhas filhas, as 3 começam a conversar de manhã, vai para a tarde, entra à noite, e olha que tem conversa, eu falo, meu Deus, que conversa tanto? Tem intimidade.
Mas entra no elevador com alguém que você não conhece, e talvez você ficou sem graça de dizer só bom dia, boa tarde ou boa noite. Você fala, né? Parece que vai chover. Você acha? Eu vi na previsão. Tá bom, boa noite. E vai embora. Você não tem assunto. Mas quando você tem assunto, você encontrou com um amigo na porta do elevador. Não, vai embora. Onde você vai? Eu vou pro terceiro. Então eu vou lá com você. Tem conversa, tem intimidade. E como se consegue isso? Colocando em prática a luz de Cristo que está em você. O Senhor diz, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quantas vezes você quer saber de alguma coisa, se vai dar certo, se não vai, se é de Deus, se não é, porque está no oculto. E por que você não sabe? Porque você não clama. Porque se você clamar, a luz virá sobre a tua vida. Pois quem anda na luz não tropeça. João 11:9 diz, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quando eu olho para Cristo e sei que em toda a minha dificuldade, Ele é a luz que me guia, Ele é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Ele é a bagagem que eu preciso, Ele é a reflexão de tudo aquilo que eu quero entender, Ele estará sempre presente. Você já falou com alguém que não te responde? Já estão, o espírito de acusação já começou. Fulano, ciclano. Olha o dedo da Maiara. Já está acusando. Isso que é amiga, né, Amanda? Imagina se não fosse. É horrível você falar com uma pessoa que não te responde. Você não sabe se ela entendeu, você falou baixo, não é? Aí você vai e repete. Aí ela olha para você com aquela cara assim. Você fala, não quer responder. Aí você fica procurando, o que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Sabe, irmãos, Deus nunca fará isso com você. Todas as vezes que você clamar a Ele, você pode ter certeza que Ele vai te responder. Ou através do teu coração, falando no teu espírito, ou Ele vai fazer isso usando alguém, ou a situação vai fazer com que isso tenha uma resposta. Segundo, varrendo a casa. Apesar de ter ainda ficado 9 dracmas, aquela mulher ela não descansou enquanto não achou aquilo que se perdeu. Depois de acender a luz, iluminar o ambiente, a segunda coisa que ela começa a fazer é varrer a casa. Vire para o teu irmão e diz assim, é tempo de varrer a casa. Hoje não é sexta-feira da paixão, pode varrer. Sabe, irmãos, hoje as pessoas já nem querem mais varrer a casa. Há uma tecnologia hoje, tem uma empresa chinesa chamada Xiaomi, foi uma das pioneiras que criou um aspirador automático. Ele é redondinho, tem umas vassourinhas e você programa ele e ele sai varrendo a casa. Sai varrendo a casa, uma casa limpa, claro. Uma casa muito suja ele vai entupir. Mas enfim, ele sai varrendo a casa. Depois que ele terminou aquele quadro que você programou, ele volta sozinho na sua base e fica ali recarregando. E você programa ele a cada 2 horas, 3 horas, uma vez por dia. E ele vai fazer isso. Saiba que ele está fazendo algo automático. Mas ele não sabe se é para ir ou não, se não existir uma voz de comando. Sim ou não? Quando o Senhor diz que é tempo de varrer a casa, você sabe a hora, o momento, o que e o que você vai encontrar debaixo da sujeira do tapete. Sabe, irmãos? Depois de acender a luz, iluminar o ambiente, ela começa a varrer a casa. Por que ela começa a varrer a casa? Porque ela tinha que eliminar toda a sujeira. Quando nós tiramos a sujeira, nós começamos a enxergar a dracma que se perdeu. Quando nós demoramos a limpar a casa, a sujeira vai acumulando e aos poucos, com o tempo, vai se espalhando. A ponto de varrer apenas não dá mais jeito, mas precisa de uma faxina. Você pode fechar uma casa e viajar com todas as janelas fechadas, eu não sei como, mas o pó entra.
Sim ou não? Talvez você fale, não, mas eu não estou usando a casa, eu quase não tenho ido lá, eu deixei tudo limpinho. Já viu aquelas pessoas que fecham a casa, colocam lençol branco em todos os móveis? Por que coloca aquele lençol branco? Alguma finalidade? Sim, porque o pó vai chegar. Mas está tudo fechado, mas o pó no ar, ele existe. E nós não somos livres disso, amado. Existe todo tipo de sujeira, através da televisão, através da música mundana, sabe? Através de ambiente, através do trabalho. Se você não cuidar, as suas dracmas se tornam perdidas. E o que você vai apresentar ao Senhor naquele dia? Por quê? Porque deixaram acumular sujeira. Muitos hoje estão precisando de uma faxina. Não vou pedir para levantar a mão quem acha que precisa de uma faxina. Isso é você e Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto melhor o ambiente estiver, quanto mais limpo ele estiver, melhor as pessoas querem estar. As pequenas sujeiras se acumulam em suas vidas. Engraçado que o salmista ele diz que um abismo chama outro abismo. Uma sujeira chama outra sujeira. Esses dias eu olhei para o meu carro, que na reforma é pó, é areia, é cimento. Estava muito sujo. Falei, coitado, um carro novo, sujo desse jeito. Parecia que até o valor dele já não era mais o mesmo. As pessoas entravam no carro e me constrangiam em amor, dizendo, não precisa lavar, né, pastor? Eu, amém, irmão, precisa sim. Até que eu lavei. O dia que eu lavei, colocaram o pretinho nas rodas, eu falei, uau, não é que ele está bonito mesmo? Ele perdeu o valor por estar sujo? Não. Mas a vista de quem enxerga, qual é a sensação que você passa? Meu, como esse cara é relaxado. Custa lavar o carro? Vai na casa de alguém que pede para você entrar descalço. Aí você entra e sente a areia tomando o teu pé. Você fala, para que eu vou entrar descalço se aqui está tudo sujo? Mas se a pessoa não consegue enxergar essa sujeira, aquele que está limpo, enxerga. O que Deus quer falar contigo nesta noite? Você já foi purificado pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Mas aprenda que quanto mais santificado, separado você for para Ele, melhor você irá agradá-lo. Amém? Você tem um funcionário que é tão bom quanto os outros, profissional. Só um mero exemplo. Mas tem um que não chega atrasado, que se preciso for ficar até mais tarde, ele fica. Os outros até chamam ele de uma expressão chula, que é puxa-saco, mas ele faz, não é para puxar-saco, ele faz porque ele tem a necessidade de te servir, de fazer bem, com excelência o teu serviço. Se um dia você tiver que despedir alguém, é esse que você vai despedir, demitir, ou é outros que fazem igual? O problema é que nós queremos ser igual a todo mundo, e a Bíblia diz que você não é igual, você é diferente. Você precisa ser a diferença. E essa diferença é que naquele dia será justificado pelo Pai. Eu não preciso orar porque o pastor pediu para me orar. Eu não preciso jejuar porque o pastor pediu para jejuar. Olha, 21 dias de jejum, então eu vou fazer. Eu preciso fazer porque eu amo servir ao meu Senhor. Eu preciso ser diferente, não porque as pessoas vão olhar, não, é diferente porque é filho do pastor, é diferente porque é mulher do pastor, é diferente porque é pastor, é diferente porque é líder de célula. Eu preciso ser diferente porque eu quero ser o melhor servo que o meu Senhor possa ter. Essa é a diferença. Mas isso, pastor, vai me dar uma condição a mais, uma luz a mais. Isso vai fazer com que eu seja alguém lá no céu, diferente de todos, aquele é o diferentão. Não! Salvação é salvação. Mas a Bíblia diz que aquilo que eu faço sem ter peso, ele é aceito 100%. Aquilo que eu faço com peso, não é aceito. Uma das faxinas que nós devemos fazer, jogar para fora, varrer para fora. Sujeira como rancor, mágoa, ira, desânimo, fofoca. Crente não faz fofoca, pastor.
Crente intercede pelo irmão. Sabe o que é fofoca? É aquilo que você fala de alguém sem a pessoa estar presente. Mesmo que seja verdade. Não é verdade? Não, essa é a minha opinião, então guarde para você. Se é sua, guarde para você. Nós não precisamos estar colocando isso, expondo. O problema de nós, como ser humano, e eu me incluo nisso, porque eu também sou ser humano, é colocar rótulo nas pessoas. Esse é o maior problema. Você rotular a pessoa por aquilo que você enxergou de errado. Não é porque você enxergou aquilo de errado que aquele rótulo precisa estar nela. Engraçado que a gente propaga isso. Eu olho para o Marcos tímido, né? Como ele chegou na igreja tímido. Aí todo mundo fala, não, o Marcos é tímido. Não, ele era. Porque ele mostrou que essa timidez foi só no começo, que era algo normal. Mas você concorda que eu posso continuar dizendo que ele é tímido, que ele é carrancudo, que ele é bicudo? A gente coloca rótulo nas pessoas. Você não é nada disso, Marco. Uma das coisas que faz perder a dracma que o Senhor te deu é a ira. É a mágoa, é o rancor. E tudo isso se dá a partir do momento que você não está sendo luz. Porque se for luz, a ira não vai entrar no teu coração. Se for luz, a fofoca não vai entrar no teu coração. Se for luz, o desânimo não entra no coração. Quando que o desânimo chega? Quando eu começo a olhar o defeito do próximo. Quando que hoje eu orei para entrar nesta empresa, é a empresa dos meus sonhos, o salário do meu sonho, daqui a pouco eu estou desanimado. É engraçado que tanta gente gostaria de estar no lugar que eu estou, e hoje eu estou desanimado, por quê? Porque eu comecei a enxergar o defeito do outro, rotular o outro, e a partir daí, eu perdi a minha maior dracma, que até então era bênção, e agora não é mais. Sabe quando um casamento se desfaz? Quando uma das partes começa a enxergar apenas o defeito do outro. Nós devemos casar não é para ser feliz. Isso é uma mentira do diabo. Eu quero casar para fazer a pessoa que eu amo feliz. Se eu estou colocando a minha vida no altar e dizendo, eu amo a fulana de tal, eu quero fazê-la feliz. E se ela tiver esse mesmo princípio, ambos seremos felizes. É engraçado que a gente faz isso com o filho, não é? Você diz assim, não, eu farei de tudo, eu fico sem comer, mas meu filho não, porque eu quero vê-lo feliz. Você não tem filho para o filho te fazer feliz? Sim ou não? Olha, eu quero ter 4 filhos, porque eu sei que eles me farão muito feliz. Sabe qual vai ser a felicidade sua quando você vê que eles estão bem? Aí sim a felicidade virá. Por que que com a esposa, por que que com o amigo, por que que com o patrão, por que que com a igreja nós não agimos da mesma forma? Eu não quero aceitar Jesus para ser feliz, eu quero aceitar Jesus para que eu faça Ele feliz, porque Ele fez muito por mim. É isso. Nós somos muito egoístas, aquilo que eu quero, aquilo que é para mim, aquilo que sabe que é para o meu prazer, nós queremos fazer o que o Senhor nos ensinou. Diminuir você para que Ele cresça. Eu preciso varrer para fora toda a sujeira, tudo que não agrada a Deus na minha vida. Sabe, irmãos, não permita que os pecadinhos se acumulem dentro de você. A Bíblia diz que você não pode deixar pousar o sol sobre a tua cabeça com aquilo que ainda não foi confessado. Não diga, Senhor, eu estou confessando esse pecado aqui que eu cometi, mas nunca mais eu vou fazer. Você já começou a pecar de novo, porque você vai cometer. Agora não adianta também dizer assim, ah Senhor, tu sabes que eu cometo mesmo, que eu sou falho, eu sou, sabe, mó vacilão. Então já nem vou mais, não vou perder tempo. Vamos para a galera. É isso que o diabo quer ouvir. Quando você confessa, você elimina. Quando você concorda, você acumula. Está entendendo? Por mais que são coisas que você luta desde a sua infância, desde que você nasceu. Mas não deixa acumular. Peça ao Senhor que lave você dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Pois Ele é a água, é o sabão que tira
toda a sujeira da nossa vida. João 13:7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Sabe, porque ele entendeu que se ele não deixasse o Senhor fazer aquilo, ele não teria parte. Sabe que nós agimos como Pedro algumas vezes, né? Fala: Senhor, eu sou crente lá na igreja, mas aqui fora no meu trabalho, aqui fora no meio dos meus amigos, eu sou uma pessoa normal. Ser normal é ser filho do Altíssimo. Isso é ser normal. É não ter vergonha. Ele diz: se você não se envergonhar do meu nome, naquele dia eu não irei me envergonhar de você. Sabe, amados? Terceira coisa, alegrando-se com a salvação. Sabe o que é interessante? A postura daquela mulher em procurar essa dracma. Uma pessoa que quando perde algo e acha, a primeira coisa que ela quer fazer é esconder, não é? Olha, vou guardar isso aqui tão bem guardado que ninguém mais vai pegar. Não vou ter o perigo de perder. Pelo contrário, ao invés de guardar em um lugar mais seguro, sabe o que ela faz? Ela chama os amigos, ela chama todas aquelas pessoas, vizinhos, para se alegrar, porque aquilo que havia perdido foi achado. Sabe o que o Senhor te diz? Quando você achar de volta as dracmas que você tem perdido, você vai sentir alegria, e as pessoas olharão para você e vão dizer: verdadeiramente você voltou para o lugar que nunca deveria ter saído. É anunciado. Porque aquilo que foi perdido, e uma vez que você procurou encontrar, você vai se alegrar. A salvação, amado, que Jesus nos concede, é algo que não pode ficar escondido nem guardado. A salvação, ela precisa ser anunciada. Cada vez que você proclama, cada vez que você declara que você é salvo, você toma posse, você possui esta verdade. E o diabo, em momento algum, pode te roubar. Nós é que precisamos anunciar às pessoas. Nós encontramos aquilo que tanta gente procura. Quantas vezes você procurou? Talvez você foi no terreiro, talvez você foi na cartomante, talvez você procurou Deus em todos os lugares. É engraçado que Cristo é a última porta que a gente bate, não é verdade? Você procura ser feliz de todas as formas. Você procura ser feliz bebendo, você procura ser feliz usando droga, você procura ser feliz namorando, você procura ser feliz tendo relações sexuais, você procura ser feliz jogando na loteria. Mas a felicidade completa é saber que você vai sair daqui como todos, todo ser vivente, e um dia nós encontraremos com Ele na glória. Essa é a nossa maior alegria. Eu não sei se vocês se lembram de um pastor que estava conosco alguns anos atrás, na época da quadrangular na Dom João VI, pastor Gabriel, pastora, como que é o nome dela? Isabel. Pastor Isabel faleceu essa semana. Eu fiquei sabendo porque alguém viu uma postagem do Caleb no Face. E na hora eu fiquei triste. Ele foi pastor junto comigo na igreja, ele era meu co-pastor. Engraçado, quando eu fiz seminário, ele era meu professor. E na igreja, ele era meu co-pastor. Estavam morando em Tremembé. Mas de uma coisa eu me alegrei. Ela sempre dizia: eu não vejo a hora de voltar para a casa do Pai. Principalmente em momento de luta. E ela voltou, irmãos. Não sei se ela estava enferma, não ficamos sabendo qual foi a causa da morte. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela era salva. E ela voltou para a casa do Pai. Jesus em nós. Quando Ele está em nós, nós encontramos paz. Quando nós temos Cristo, nós temos alegria, segurança. Não quero dizer que você que tem Cristo, você não vai passar por luta. Vai. Todo mundo passa. O sol brilha para todos, a lua
brilha para todos, mas a escuridão também chega para todos. Mas de uma coisa tem certeza: em Cristo tudo é abundante. Sabe, amado? Faça como aquela mulher. Compartilhe para as pessoas a bênção que você é hoje. Não tente se misturar com o mundo que não tem nada para nos oferecer. É muito natural a gente chegar num lugar que antes você gostava de ir, e quando você vai lá de novo, você fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Esse ambiente não é meu. Ninguém está pegando no seu pé, mas o Espírito, a luz que habita em você, já não se alegra mais. Alguém que estava perdido foi achado. Você era a dracma que se perdeu e o Senhor encontrou. Alguém que estava morto e reviveu. E através, amado, do seu testemunho, muitos poderão comemorar com você a alegria da salvação em Cristo. Eu quero terminar dizendo que nós, como igreja, temos a missão de levar a luz de Jesus àqueles que ainda estão na escuridão, sem se misturar com eles. Amém? Sem se misturar com eles. Certa vez uma mãe disse para Jesus se os seus 2 filhos poderiam sentar com ele no trono. Jesus no meio, o Joãozinho do lado direito e o Pedrinho do lado esquerdo. Jesus olhou para ela e disse assim: não sou eu que decido isso. É o meu Pai. Não sou eu que determino quem vai estar tomando o trono. Mas nós entendemos que quem vai estar reinando com Cristo é aquele que tem obras. Não é aquele que apenas foi salvo. O ser salvo é um favor de Deus. Reino é obras que você comete. É obras que você realiza. E é esta obra que te levará a alcançar. Não imagine que a pessoa que aceitou Jesus ontem, morreu hoje, foi salvo. E ele vai ocupar o mesmo lugar que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai estar reinando com Cristo. Esse vai estar salvo no paraíso. Amém? Já é uma grande coisa. Livre do inferno. Mas quando nós estivermos no céu, amado, salvação será básico. Nós iremos almejar algo maior, como hoje em vida você almeja. Então é tempo de não deixar se perder aquilo que você tem como excelência. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus te deu algumas dracmas para você cuidar, para você zelar. Eu quero te dizer, líderes que aqui estão e que me ouvem. É muito normal que a luta faça você desistir de tudo. Você olhar para pessoas ingratas e dizer: é por isso que eu não quero mais ser líder. É por isso que eu não quero mais fazer. É engraçado que filhos fazem a mesma coisa com a gente. E você, ainda que queira deixar de ser mãe ou deixar de ser pai, você nunca vai conseguir. Porque está no seu DNA. Talvez você tenha uma vontade para fazer algo para Deus, mas alguém veio, sabe, deu aquela, desculpa a expressão, aquela tesourada, e você fala: não, então não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele nunca disse que seria fácil, mas quando as coisas começam a ser difíceis, é que Ele está mostrando para você que você tem capacidade de avançar, de vencer e de conquistar. Irmãos, essa semana eu fiquei um pouco triste com algumas coisas que andaram ocorrendo. Imagine, eu deveria estar muito alegre. Se concretizou um sonho, que o Senhor disse que nós sairíamos de onde sairíamos, queríamos alcançar um lugar muito maior, que o Senhor estaria enviando muitas vidas e todas as promessas que você conhece. E por que o pastor então se entristeceu? Às vezes por uma coisa boba. Isso acontece comigo, com você, com qualquer um. Às vezes você está num lugar onde você está muito feliz. Talvez talvez a viagem que é a sua lua de mel, né? Você programou muitos anos, e aí conseguiu, deu tudo certo. E dentro daquela semana que era de alegria, às vezes uma palavra, uma coisa que você viu. A gente é falho como humano, não é? Te entristece. Mas o que me alegrou logo em seguida foi: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei de onde eu saí
e para onde eu vou. Por falar para onde eu vou essa semana, eu estarei viajando. Ô glória. Não ouviu um glória? Fui presenteado com uma viagem, casal amigo nosso, irmão aqui da igreja, Ronaldo e Irene. Nós iremos para Olímpia, no parque aquático. É isso, Rô? Pastor, ele falou, vamos. Eu falei assim, ixi, tem dinheiro não, filho? Ele falou, não estou te perguntando se tem dinheiro. Eu quero que você vá, a sua companhia para nós é a mais importante. Eu falei, é de Deus. Deus te dará amigos assim. Sabe por quê, irmãos? Amizade não tem preço. Amém? O que o Rô está fazendo atualmente para mim, eu já fiz para eles, quero fazer muito mais. E a gente não tem disso. Olha, agora é sua vez. Não, agora é minha vez. Não, ontem foi minha vez, hoje é a sua. O prazer maior é abençoar. Porque toda vez que você semeia na vida de alguém, você semeia numa terra fértil. A pessoa não vale nada, não importa. Você está semeando numa terra fértil. Porque o multiplicador, aquele que faz acontecer é o Senhor, não é a pessoa. O problema é que nós esperamos de pessoas. E quando nós ficamos chateados com aquela pessoa, você então começa a amaldiçoar aquilo que você fez. Está vendo? Ninguém mandou eu ir lá abençoar, devia ter deixado lá caído, até morrer o infeliz. Porque nós esperamos de pessoas. Não faça nada esperando de pessoas. É a mesma coisa alguém que vai plantar, a terra pode ser preta, a terra pode ser vermelha, a terra pode ser cor-de-rosa, qualquer coisa. Você sabe que a terra vai gerar semente. Não importa a cor dela, dizem que a terra preta é melhor. Outros já falam que a terra roxa. Terra para mim é tudo igual, só muda a cor. Não é verdade? Nós somos terra, então aquilo que você fizer, Ele fará prosperar. Então muito obrigado, Ronaldo, pela viagem. Vou amanhã, quinta-feira estou de volta. Vocês não vão ficar livres de mim. Amém? Confesso que por algum momento eu falei, rapaz, eu vou deixar a igreja aqui. A igreja não, o prédio, a igreja somos nós. Tanta coisa para fazer. O William estava perto e falou, não, meu sogro, leva o pastor embora. Deixa que a gente cuida daqui. Eu devo estar sendo muito chato esses dias, não devo não? Mas amém. A igreja, amada, tem a missão de levar a luz para aqueles que estão sem Cristo. Você como igreja tem a missão de jogar fora todo o lixo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e compartilhar com os outros o que é o seu maior tesouro, Jesus. Amém? Esse é o maior tesouro. Você pode ter carro, você pode ter casa, pode ter avião, você pode ter até nave espacial. Nada é maior do que Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nada. Porque é na hora da morte que a gente vê quem é quem. Eu tenho uma tia, ela já faleceu. A gente chama ela de tia Nenzinha, tadinha. Ela não era cristã. E todo enterro que tinha na família, o choro virava alegria, porque ela chegava fazendo um barraco. Como assim um barraco? Ela tinha um marido dela que de vez em quando fumava maconha. Velho fumando maconha é difícil, né? Mas ele tinha. E todos que morriam, ela chorava diante do caixão. Aquele escândalo todo, quando foi meu avô. Ah, por que o senhor levou o meu avô? O nome do marido era Evanildo. Por que não levou Evanildo, aquele maconheiro? E aí a gente já esperava isso, porque era todo enterro a mesma coisa. Ela tinha um problema meio psicológico. E era uma graça, amado. Eu não sei quem da família que morreu, que chegaram para ela, não sei se foi o meu avô. Foi o tio Miro, né? Que era um irmão dela. E ela, na hora, recebeu a notícia assim, foi um impacto tão grande, que ela estava cozinhando feijão. E ela ficou doida, ela pegou a panela de pressão e jogou lá no quintal. E saiu todo mundo correndo. Aquilo vai explodir, e ela gritando pela casa, por que o senhor não levou Evanildo?
esse maconheiro safado que só me dá desgosto. Moral da história, ela já morreu. O Evanildo está vivo. Não sei se continua na maconha dele, mas está lá, firme e forte. Sabe, irmãos? Você deve ser luz onde você for. É engraçado que em enterro de crente, as pessoas não choram. O dia que o esposo da minha irmã, Laides, morreu, ele foi embalsamado para ir para Belém do Pará, porque a família toda era de lá. E nós nos reunimos, ela morava lá no Tremembé, em Santana. Nos reunimos na casa, como todo mundo faz, para chorar, mas não teve choro. Porque ele morreu salvo, minha irmã já era salva, sabe? E aí a gente começou a lembrar das coisas boas que ele fazia. Ele era muito engraçado. Muito engraçado. E aí juntou um falando de uma história, juntou outro. Pronto, chegou uma hora que a gente ficou constrangido, porque ela estava no quarto chorando e ouvia as gargalhadas, inclusive a minha, na sala. Sabe por quê? Porque um crente, quando vai para a glória, quando ele morre, sai desta terra, é uma luz que nasce no céu. Sabe, amado? E a Bíblia diz que o Senhor se alegra na morte dos seus santos. Então prova que a santidade faz parte da nossa vida. Eu não preciso ser santo para ser diferente, mas eu preciso ser santo para clarear os olhos dele a respeito da minha pessoa. Sou kadosh, sou separado, sou dele. Eu me recordo quando eu era do candomblé, toda sexta-feira eu me vestia de branco, porque era um ritual. Eu fazia questão que as pessoas vissem que eu estava de branco. Jesus, ele condena essa prática. E ele fala até daqueles que jejuam. Ele fala aqueles fariseus que estão jejuando, para mostrar que estão jejuando, sabe? Que unge a sua cabeça com cinza, só para dizer que é santo, essa santidade eu não reconheço. Mas aquela santidade que é só você e Deus. Não importa o que falam de ti, se falam porque encontram alguma treva. É hora de estar na luz do Senhor.